Olha, gente, Semana da Família. Qual a importância da família? Para isso a gente precisa falar sobre isso, discutir sobre isso, para fazer você refletir. A gente não pode deixar o bonde correndo assim, não, sabe? E deixar de qualquer jeito as coisas andando, porque depois, gente, o prejuízo é grande. E como que faz para reverter a situação? É complicado. A gente precisa manter as nossas famílias unidas. É fácil? Não é, é um desafio. Mas aí que está o exercício de ser cristão. Exercitar a importância sempre e manter a família unida de alguma forma. Isso porque isso que a gente convidou aqui uma turma muito boa para falar sobre esse assunto. Apresento aqui para vocês o padre Damião Pereira, a Rafaela Diávila, junto com seu esposo Jussiel. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigado. É uma alegria poder participar do programa aqui, a Benção da Manhã. E, é claro, a família é o grande patrimônio que Deus nos concedeu a cada um de nós. Nós somos frutos, de uma família, de famílias que, de fato, hoje é o maior bem que cada um de nós temos. E devemos cuidar da melhor forma possível, vivendo, amando, reconciliando-se, ou seja, é a grande bênção que nós temos hoje no mundo e na sociedade, e de modo particular nós hoje estamos aqui para partilhar um pouco da Semana da Família na nossa paróquia, que é o grande patrimônio que nós temos na nossa paróquia. É a Paróquia do Sagrado Coração? Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Diocese de Taubaté. Conheço, viu? Mas, Damião, não está aqui na perguntinha que puseram pra gente, Fica à vontade, mas a minha padre. curiosidade, viu? É quando a gente fala família hoje, 2022, o que a gente entende família? Porque já foi fácil de definir família. Hoje é um pouquinho mais difícil, né? Eu penso que o conceito, de fato, no meu coração, na minha cabeça, é a mesma. Ou seja, Deus formou, criou o homem e a mulher segundo o seu coração. E é lógico, hoje tem diversos tipos de família que nós vamos vendo na sociedade. Sim. Até porque tem pai que é pai e mãe, tem mãe que é pai e mãe também ao mesmo tempo, enfim. Mas, ou seja, os valores que nós introduzimos e vemos na família, hoje na sociedade é o mesmo. O respeito, o amor, o cuidado, a dedicação ao outro. Ou seja, no mundo nós somos chamados e nós como padres temos essa missão de ajudar cada vez mais as famílias a encontrar, ou seja, redescobrirem esse caminho, A questão dos valores, que hoje no mundo está tão dividido nesse sentido, Sei. Às vezes eu fico com muito medo de que se fale em família quase como se fosse algo para minha autossatisfação, sabe? Aí eu acho que não tem família. Não existe família. Enquanto não há doação de vida, entrega, é muito difícil falar em família. Eu digo isso que às vezes, sabe, também eu tenho um pouco de receio de que no futuro nós não vamos ver, se desfaça a família ocidental. Ela se desfaça gradativamente, até porque não nasce gente, vai se formando vários tipos de família, E aquilo que é o pai, a mãe, os filhos, os avós, que normalmente ainda continuam sendo a referência maior para a família, De repente tudo isso se desfaz. Eu sempre digo para os colegas assim, vocês vão ver só, a Índia, a China, a Ásia vai tomar conta disso aqui tudo e nós vamos ficar aqui criando cachorro. Quando perceber, Mas tá bom, viu? Mas, Damião, vale a pena investir na família? Vale sempre a pena investir na família. Por que vale a pena? Porque é a maior bênção que Deus nos deu. Sim. A maior bênção que eu tenho na minha vida é a minha família. Consequentemente, a maior bênção que eu posso ter é encontrar um casal como o Jussiel e a Rafaela, que são referência na nossa paróquia, no sentido de cuidar de famílias, de jovens, mas também a minha família como padre. Sei. E por que vale a pena? Porque é o grande patrimônio que nós temos, é o grande investimento. Se você não tiver família hoje, se nós não cuidarmos da nossa família, nós encontramos cada vez mais pessoas sozinhas, ou seja, isolada, que é a grande preocupação do Santo Padre, o Papa Francisco, É verdade. Quando ele fala sobre a questão dos idosos, das pessoas que estão tão distantes, tão isoladas por causa da pandemia, esse processo de dor, de angústia entrou tanto na vida das famílias. E também, eu acho, Damião, muitas vezes tem acontecido que a própria cultura moderna vai levando a um certo descarte, das pessoas. O idoso já não pode conviver mais, vamos nos colocar em algum lugar aí, nos livrar de algum incômodo.
eu tenho a impressão que, de repente, aquilo que é a referência gostosa da gente, que não é apenas ter um pai e uma mãe por perto, mas ter o avô, ter a avó, o tio, a tia, quer dizer, o tamanho maior da família vai se encolhendo. E eu não sei, dá a impressão que não é tão sadio, principalmente para uma criança, crescer nesse âmbito e nesse ambiente de uma família já reduzida. E por isso que nós estamos vendo tantas crianças e adolescentes doentes, né? Com síndrome do pânico, com a depressão. Por quê? Porque falta esse aconchego, esse lugar de encontro, esse lugar de afeto, né? Eles que são mineiros podem falar melhor do que eu sobre isso. Como é que é isso? Rafaela e Jussiel, vocês são um casal que participam da pastoral familiar, mas dentro de um núcleo específico, né? Sim. Qual é esse núcleo? Então, primeiramente quero agradecer o convite de estar aqui, uma alegria, tá? Nós estarmos aqui representando a paróquia, a diocese e também como pastoral, como família. Sim. Nós atuamos na catequese com casais. É um braço da família, vamos dizer assim. E para nós é uma gratificação muito grande. Na verdade, nós não esperávamos os frutos tão rápidos, né, como Deus tem nos presenteado. Que nós começamos com um casal e hoje nós estamos com 14 casais. E esse trabalho que a gente desenvolve é visando isso que vocês estavam partilhando. Esse diálogo, né, existente, permanente na família, que deve ser de suma importância entre o casal, entre a família. E também o respeito, né, mútuo, que a gente pode colocar, fazendo um trabalho com eles também, visando a vida matrimonial. Porque a pandemia, queira ou não, ela veio contribuir para se desfazer um pouco essa situação do casal, né? Tivemos tantos aí pelos índices, tantos divórcios, né? Então a gente faz um trabalho de resgate e graças a Deus nós temos colaborado com as famílias, com aqueles que vêm nos procurar, inclusive os jovens, os adolescentes, famílias mesmo que estão assim buscando a igreja também, tendo uma retomada, vamos dizer assim, para a casa de Deus. Sim. Então, conforme o Papa Francisco sempre coloca, e a gente tem um olhar para o Papa no sentido da preocupação que ele tem para com a família. Então, isso daí nós também, como igreja, devemos ter. Sim. Né? Jussiel, o que acontece, que você percebe durante todos esses anos, né? Ainda mais o seu trabalho, você atuando na igreja, na pastoral, o que você considera que atrapalha mais a família manter-se unida? O que impede? O que faz a família muitas vezes entrar em ruína? Hoje em dia, o que eu vejo é a mídia, ela deturpa muitas coisas e isso aí atrapalha bastante a família, né? Eu venho de uma família numerosa, são 10 irmãos e eu tenho os exemplos dos meus pais, né? O que eles faziam para manter a família unida. E hoje não, hoje a família ela está sendo desestruturada pelos meios de comunicação, pela correria do dia a dia e isso está contribuindo, né, para desfazer o núcleo familiar. Que seria. Sim, seria então um perfil, né, gente? O perfil que a pessoa escolhe para viver hoje, que impede, né, que ela fique mais próxima e conviva mais. Sim. Padre, como que as pessoas podem melhorar esse tipo de convivência, fazer com que as pessoas se aproximem mais da própria família? Eu penso que, em primeiro lugar, é um resgate de si mesmo, né? Ou seja, a questão dos valores que eu recebi da minha família e que, ao longo da vida, eu posso perder isso. Eu posso perder porque eu vou consumindo conteúdo, seja através da internet, seja através dos outros meios de comunicação, das mídias, eu vou absorvendo isso. E é claro, a vida vai me impondo um discernimento. Eu vou discernindo aquilo que é valor e aquilo que não é. E muitas pessoas, ou seja, muitas famílias se perdem um pouco nessa questão, ou seja, resgatar os bens que eu recebi. O maior bem que eu recebi da minha família, que é a educação, que é o respeito, a honestidade, ou seja, a simplicidade, a questão mesmo do perdão, da reconciliação, mas, ou seja, com uma missão de vida.
né, dentro da minha própria família. Porque às vezes nós colocamos como se o responsável pela família fosse só o pai e a mãe. Na verdade, eu como filho tenho uma Todo mundo tem seu responsabilidade. papel, né? Como responsável por aquilo, né? Qual é a sua responsabilidade, seja nós, filhos, netos, pais, mães, qual é a minha responsabilidade dentro da família, né? Para que esse ambiente seja mais favorável. Agora, gente, vamos sim entrar na realidade, mas é lógico que existe essa família ideal, né? O pai, a mãe, os filhos, os avós, todo mundo bonitinho, com um cachorrinho, né? Isso é o ideal. E existem muitas situações em que a família é a avó e a neta. Isso. Né? Existem muitas situações que às vezes é uma tia que não teve filhos e ela cuida dos sobrinhos, ou ao contrário, os sobrinhos que cuidam de uma tia mais idosa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa família que ela não é ideal. Bem, nós temos essa graça porque na paróquia é um laboratório para nós padres, né? É um laboratório no sentido assim de escuta, porque na verdade a gente lidar com as alegrias e com a dor humana, né? De ver, por exemplo, mesmo essas senhoras que são mais idosas, né? Que às vezes vivem sozinhas, mas que tem um sobrinho que cuida, né? Ou às vezes um sobrinho ou um filho que cuida de um pai mais idoso, né, de uma mãe mais idosa. A gente tem esses exemplos, na paróquia a gente tem muita riqueza quanto a isso. Eu né? quero até complementar sobre isso, que nós como igreja, como pessoas de referência, vamos dizer assim, eu lembro muito a citação de Jesus dizendo para Pedro, né? Vem e segue-me para ser pescadores de homens. Nós hoje como igreja, na realidade, pescar a dor do outro. Então, ter essa vivência, família hoje, estruturada na realidade de hoje, é ver o outro com um olhar diferente, um olhar de uma igreja mãe, que sempre está ali para acolher, para ouvir, para escutar, né? A escuta do outro, da dor do outro, do que ele vive na realidade, só eles sabem dentro da sua casa. E quando vem para a igreja, vem para nós, né? Como família, como casal, a acolhida faz toda a diferença nessa família. Seja ela constituída só de mãe, de netos, só de pais, só de avós. E isso na catequese também é real. O mundo é real hoje nessa estrutura. Então eu vejo assim, pescar a dor do outro é estar de prontidão sempre, todos os dias. Porque cada um tem a sua forma, a sua dor, como lidar com ela. Então ver em nós esse suporte e a gente estar em conexão com Deus também. Eu digo para o meu esposo que a gente aprende muito mais do que ensina. Sim. Então, a gente ter essas famílias junto de nós, na casa do Pai, faz toda a diferença para que ela se encontre como família e se encontre também com Deus. Onde todos são acolhidos, Sim, independente da sua formação familiar, né? Sim. E para falar mais sobre isso, para a gente aprender mais também, gente, saber que na Diocese de Taubaté vai acontecer um evento que vai falar exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui no estúdio, né, Padre? Fala um pouco aí, vamos Justamente, divulgar. nós temos essa alegria de trabalhar a Semana da Família a partir de 14 a 21 agora, né, de agosto, né? Próximo domingo, é Domingo dos Pais. Nós iniciamos, tem uma semana aí de domingo a domingo, né, a Semana da Família. Mas não é só porque a paróquia pensou sobre a Semana da Família, que é um pedido do Santo Padre o Papa, a partir do Encontro Mundial das Famílias, né, que aconteceu aí e que é uma bênção. Eu gosto muito de refletir as homilias do Santo Padre o Papa, porque são muito concretas, né? Elas são reais, né? Verdade. Padre Ulisses, É verdade, né? E eu acho que ele quer exatamente, entende, focar novamente essa igreja família, né? E se isso não for explicitamente resgatado, vai se diluindo dentro da cultura atual, da sociedade atual. Eu vi lá a programação de vocês, uma programação bonita, forte. Isso, e a programação nós fizemos a partir desse livro, A Hora da Família, né? Sim. A Hora da Família, que é um livro da CNBB e que trabalha em todas as dioceses. E na nossa diocese de Taubaté, a Semana da Família começa dia 13
a abertura que vai ser em Caçapava com o nosso bispo Dom Wilson. Depois, dia 14, nós começamos com a missa às 9h30 da manhã, a abertura da Semana da Família na nossa paróquia. Qual é a paróquia, padre? Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté. Ah, maravilha. Isso. E para quem quiser acompanhar, saber mais da programação, dos temas, é só acessar as redes sociais? Nós temos as nossas redes sociais, aí, paróquia SCJ Taubaté, e você pode acompanhar através também do Facebook, nós temos YouTube. Vai ser transmitido também? Nós fazemos a transmissão, sim, através do YouTube e aí também do Facebook. Que legal, viu, Padre Damião? Olha, gente, eu acho que é tão importante, né, a gente considerar, eu acho que você falou sobre o acolhimento, que a gente aprende muito, né, sobre isso, né, também a própria família, aceitar outras pessoas da família, né, Padre, que é tão difícil, né, gente? Eu acho que a gente fala sobre família, parece algo muito bonito, não parece? Mas é algo trabalhoso, mas ao mesmo tempo vai sendo lapidado, né? É algo assim que a gente vai sendo purificado, mas assim, é como inicialmente eu falei, é o grande patrimônio que nós temos, é o grande investimento que nós devemos fazer. Mas esse investimento, ele passa por você, passa por mim, por cada um de nós. Eu quero só fazer também um adendo a isso, porque mês de agosto, mês vocacional, a gente faz, né, esse trabalho da Semana da Família, mas eu quero enaltecer também que não só específico a Semana da Família, mas nós também estende isso como um projeto diocesano também, de oração e família, para que as famílias em casa resgata também um pouco da oração em casa, né? Isso vem da minha família, vem da família dele, né? Dos nossos avós, de pai, de mãe, de geração a geração. E o bonito que a gente percebe disso é que o povo tem uma esperança e tem uma fé muito bonita, com todas essas circunstâncias que eles vivem nos dias de hoje, mas a gente, ao deparar uma conversa, um diálogo, a gente vê o brilho nos olhos, né? Que eles mantêm esse resgate também da família através da oração. Né? Isso é muito importante. Que a gente aprenda, né? Sim. É na família que a gente reconhece os nossos defeitos, as nossas qualidades, né? Que a gente entende os nossos limites e, acima de tudo, a gente aprende a rezar. Olha, Jusseu e Rafaela, parabéns pela atuação de vocês enquanto leigos na igreja. E parabéns pelo trabalho, muita saúde, muita luz, né, no caminho de vocês. Padre, parabéns, viu? Obrigado, pela missão. obrigado. Parabéns pelo Dia do Padre também. Muito obrigado. Viu? E sucesso aí para vocês e que isso possam surgir muitos frutos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos em nome do nosso pároco, o Padre João Bach, e também em nome da nossa paróquia. Agradecemos ao Padre Mauro, que foi essa ponte para que nós estivéssemos aqui. Agradecemos ao Padre Ulisses pela acolhida, enfim, muito obrigado a toda a equipe. Que bom, Padre. Que tenha uma semana assim que seja muito bem participada, viu? Amém. E continuar essa pastoral tão importante, né? Sim. Porque a primeira igreja fundada por Jesus foi a família de Nazaré. E ele gostaria que cada casa fosse uma pequenina igreja. E a gente um dia irá prestar contas dela, né? Então a gente tem que fazer um trabalho. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade aí é sua, viu? Sua com a sua família, gente.